Oi, crianças, tudo bom com vocês? Eu estou bem, também estou com muita saudade. Espero que vocês também estejam sentindo falta de estarmos juntos cultuando ao Senhor. Mas neste momento nós vamos para a nossa aula bíblica de hoje. Estávamos tendo as aulas pelo Meet, mas estamos retornando a partir de hoje com as nossas aulas novamente aqui no canal, para que possam assistir em outros horários, tá bom? Então, neste momento, vamos estar orando por esta aula. Vamos fechar os olhinhos, se concentrar para falarmos com Deus. Obrigada, Deus, por este momento na Tua presença, Pai. Que cada um de nós, Senhor, venhamos aprender mais um pouco da Tua palavra. E que cada pessoa, Senhor, que vier assistir esse vídeo, possa, Senhor, sentir a Tua presença. Nos ajuda neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso versículo. Vamos repetir? Vamos lá. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Vamos repetir? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Esse é o nosso versículo que nós vamos decorar hoje, tá bom? Vamos guardar aqui que depois nós vamos repetir. A aula de hoje fala sobre os discípulos de Jesus. Mais um discípulo de Jesus. Aqui, olha, Jesus com os seus discípulos. Vocês lembram quantos discípulos Jesus tem? Tinha naquele tempo 12. Muito bem. Vocês acertaram, né? Ele tinha 12 discípulos. Vocês lembram o nome de algum deles? Nós já falamos sobre alguns. Quem lembra de algum? Muito bem. Vocês lembraram de qual? De Pedro, de Tiago, de João, de Tadeu, Bartolomeu. Qual mais? Deixa-me ver aqui mais alguns. Tadeu, André, Tomé, Judas. Então, Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele. O que é discípulo? Discípulos são aquelas pessoas que caminham com alguém, que faz aquilo que a pessoa faz, que procura ser igual a ela. Nós chamamos essas pessoas de discípulos. E nós devemos ser discípulos de Jesus, assim como esses homens eram discípulos de Jesus. Mas hoje nós vamos falar especialmente de mais um dos discípulos de Jesus. Vamos ver qual dele. Ele era o mais jovem dos discípulos de Jesus. Vocês lembram? O nome dele é João. Ele escreveu vários livros da Bíblia. Olha só, da Bíblia Sagrada ele escreveu vários livros. Entre os livros que João escreveu estão algumas cartas que nós vamos falar hoje. Vocês lembram que nós estamos falando sobre as cartas desde a primeira aula, não é verdade? Então hoje nós vamos falar mais sobre João. Jesus vinha passando e viu umas pessoas pescando. Olha só. Quem era que estava pescando ali? Quem? Vamos ver se vocês lembram. João e Tiago. Eles eram irmãos e eles eram filhos de Zebedeu. Jesus vinha passando, encontrou com eles e os chamou para segui-lo. Vocês sabem o que é que eles fizeram? Isso mesmo. Eles deixaram as redes, se despediram do Pai e seguiram Jesus. Foram obedecer à ordem de Jesus. Vocês lembram que nós estamos aprendendo esses dias
como nós devemos seguir a Jesus, nós já aprendemos que devemos obedecer aos nossos pais, que devemos ajudar os nossos colegas quando eles estiverem tristes, que devemos orar pelos doentes, não é verdade? Que nós devemos também ajudar as pessoas, orar por elas. Então, nós temos aprendido os ensinos de Jesus. As coisas que Jesus ensinava naquele tempo aos discípulos, ele nos ensina até hoje. E obedecer é uma delas, tá certo? Então, Tiago e João deixaram tudo o que eles tinham, né, as redes, despediram-se do Pai e foram seguir Jesus. Durante a caminhada deles com Jesus, eles tiveram momentos muito especiais com Jesus. Olha só qual foi um deles. Essa aqui foi um momento que Jesus, ele foi chamado para casa de uma menina. Essa menina, ela tinha morrido. E aí, Pedro, Tiago e João estavam com ele nesse momento. E eles viram, sabe o que, crianças? Quando Jesus mandou aquela menina se levantar e ela ressuscitou. Ela estava morta, mas Jesus disse a ela para ela se levantar e ela se levantou. E sabe quem estava lá com Jesus? Muito bem, João, Tiago e Pedro. Eles sempre andavam pertinho de Jesus e sempre procuravam obedecer o que Jesus ensinava. E eles viram quando Jesus trouxe essa menina à vida novamente. Mas um momento especial que João estava com Jesus, sabe qual foi? Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ir ao monte orar. E olha só o que aconteceu lá nesse dia. Eles estavam lá orando e de repente nos montes, olha aqui o desenho dos montes para vocês verem o que é um monte. Montes são vários, são feitos de muitas areias. Lembra um pouco as dunas que a gente tem aqui nas praias, mas é diferente. E eles foram orar no monte. Jesus os chamou para ir orar. E olha só o que aconteceu lá. Quando eles estavam orando, Jesus foi transfigurado. O que é transfigurado? Que palavra estranha, não é verdade? Transfigurado é assim. Na hora que eles estavam lá, veio uma luz bem forte como o sol sobre Jesus. As roupas deles ficou brilhosas, bem brilhante. E é como veio uma luz por cima dele. E nesse momento que aconteceu isso, olha só o que aconteceu. Uma nuvem envolveu Jesus. E eles escutaram a voz que dizia assim: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Jesus é o Filho de Deus. E Deus ficou muito feliz com Jesus, por quê? Porque Jesus fazia tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E nós também devemos fazer tudo o que Deus quer que façamos. Devemos sempre obedecer a Deus, certo? E mais outro momento que João estava com Jesus foi quando, durante a ceia, antes de morrer, teve a ceia. Eles foram cear. Vocês lembram que é na época da Páscoa que a gente faz essa ceia diferente, que a gente vê, pois foi na Páscoa. Eles foram cear e naquele momento, um dos discípulos que estava do ladinho de Jesus, porque ele sempre gostava de estar pertinho de Jesus, era João. João, ele era conhecido antes porque ele era muito, muito bravo. Então, ele era chamado de filho do trovão. Só que depois que ele começou a andar com Jesus, a caminhar com ele, ele foi mudando o comportamento dele. E ele foi se tornando uma pessoa diferente. Assim é quando Jesus entra na nossa vida. Aqui é João, ó, quando ele ainda era jovem e aquele era chamado ainda de filho do trovão, porque ele era bravo. Mas Deus foi mudando as coisas na vida dele porque ele começou a obedecer.
E aquelas atitudes que ele tinha foi mudando. E ele foi mudado. Ele começou a ser chamado do discípulo amado. Então João deixou de ser chamado de filho do trovão e começou a ser chamado de discípulo amado. João, ele escreveu vários livros. E ele escreveu, olha, até ficar velhinho. Olha só. Dá pra ver João velhinho? Dá? O que é que vocês acham de João assim tão velhinho? Pois é. João, tudo que ele aprendeu com Jesus, ele gostava de falar para as pessoas. Nós também devemos falar do que sabemos de Jesus para as outras pessoas, para que essas pessoas aprendam mais sobre ele, aprendam mais sobre Deus. E João fazia isso, falando, como eu estou falando para vocês, e como vocês vão falar para a família de vocês e para os seus amiguinhos. E ele também fez isso, escrevendo alguns livros na Bíblia, conforme eu disse no começo. João escreveu um dos evangelhos que fala sobre o nascimento de Jesus, como ele morreu e como ele ressuscitou. João também escreveu 3 cartas. 3 cartas ele escreveu e essas cartas estão na Bíblia. 1 João, 2 João e 3 João. Em frente de cada nome tem um número, lembra? Quando tem mais de um livro com o mesmo nome, sempre vem dizendo 1 ou 2. Se não tiver nenhum número, é porque só tem um livro. Muito bem. Então, João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o último livro que está na Bíblia, que é o livro de Apocalipse. E vocês não deixem de assistir as outras aulas. Sabe por quê? Porque nós vamos falar ainda sobre o livro de Apocalipse. Então, não deixem de assistir as aulas, tá bom? Muito bem. Então, hoje nós aprendemos que devemos obedecer. E o principal, João foi conhecido porque ele sempre falava, do amor de Deus. Trouxe até um coração para vocês verem. Nesse coração, ele simboliza uma frase que João escreveu em uma de suas cartas. Deus é amor. Vamos dizer todo mundo junto? Deus é amor. E João queria falar desse amor para todas as pessoas que ele encontrava no caminho. E nós também devemos falar do amor de Deus. E nós devemos amar um aos outros. Quem são os outros? Vamos pensar. Será que é só nosso papai, nossa mamãe, a nossa família? Não. Os outros também são nossos amigos da escola, a professora, aquelas pessoas que estão na rua, as pessoas que estão doentes. E nós devemos orar pelos outros e amá-los, tá bom? E nesse momento nós vamos fazer uma oração especial por essas pessoas. Nós vamos orar para que essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem o seu amor, o amor de Deus, para que elas conheçam. Vamos fechar os olhos e ter mais um momentinho de oração. Vamos orar? Papai do céu, queremos neste momento colocar, ó Deus, diante de Ti, cada pessoa que ainda não Te conhece como Senhor da sua vida. Que essas pessoas venham aprender mais do amor de Deus e que elas entendam que Tu morreu na cruz para salvá-la, assim como salvou a mim. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. E eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão pegar uma folha em branco, vão desenhar um coração bem bonito e dentro desse coração vocês vão desenhar várias pessoas. Vão dizer para o papai e para a mãe quem são aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus e vão estar orando por essas pessoas vários dias. Combinado?
para que elas aceitem Jesus em sua vida. Tá bom assim? Então vamos nos encontrar novamente na próxima semana, tá bom? Com a próxima aula. E nesse momento nós vamos orar encerrando a nossa aula de hoje. Muito obrigada a Deus por esta aula, por este momento com as crianças, Senhor, que Tu continue abençoando e trazendo uma semana muito boa para eles, Senhor. Abençoa cada família, cada criança, Senhor, neste momento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.